Olá amigo online, estou de volta, né? Falando de quê? Dos elementos indispensáveis de um programa. Eu chamei a atenção e até tenho cuidado com alguns elementos. Pela ordem, o próximo elemento importantíssimo de um programa, qual é? Objetivo. Olha só. Objetivo. Gente, o objetivo de um programa não poderá ser confundido com alguma coisa quantificada, com alguma coisa com quantidade. Jamais relacionem o verdadeiro significado de um objetivo com quantidade. Exemplo, digamos que a banca colocou assim: a vacinação de 1.000 crianças em uma determinada localidade poderá ser tratada como objetivo principal do programa. É errada a questão. Quantidade não é objetivo. Eu posso vacinar 1.000 crianças, 1.500 crianças e não cumprir com o meu principal foco, que é erradicar a doença. Então, o objetivo não é quantidade. O objetivo é resultado. Então, todo programa tem que apresentar um objetivo, que é o resultado que se pretende alcançar com a execução daquele programa. Jamais o objetivo poderá ser quantificado, será quantificado, né? Ou será trabalhado com quantificação, quer seja ela física, quer seja ela financeira. Agora, existe um relacionamento com quantidade em relação ao objetivo, ou seja, também, quando estiver aqui falando de metas, veremos que as metas representam a quantificação física e financeira dos objetivos. Mas o que é o objetivo? É um resultado que se pretende alcançar. Quantidade, metas. Resultado, objetivos. Voltem para a tela. Objetivo. Objetivo do programa. O objetivo expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe modificar. Deve ser expresso de modo conciso, evitando a generalidade, dando a ideia do que se pretende de forma clara, categórica e determinante. Exemplo, no programa Acesso à Alimentação. Objetivo: garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada, à nutrição e manutenção da saúde humana. Vejam que o objetivo aí, real desse programa que existe, está ligado a resultado e não a quantidade de alguma coisa. Distribuir merendas, distribuir cestas básicas, não. Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana. Então, mais um elemento de um programa que temos que ter cuidado. Tem mais? Tem. Metas. Agora sim poderemos quantificar, pois as metas representam a quantificação física e financeira dos objetivos. Tem uma meta física, meta financeira. Uma meta física, construção de 100.000 casas populares, é uma meta física. Meta financeira, gasto na ordem de não sei quantos milhões de reais na construção de casas populares. Então as metas representam a quantificação física e financeira dos objetivos. Metas. Tem mais? Tem. Público-alvo. Todo programa, gente, terá que restringir aqueles que receberão o seu resultado. É o que chamamos de público-alvo. Em algumas situações, o público-alvo é geral para todos aqueles do território nacional. Mas o público-alvo, como regra, é a restrição daqueles que vão se beneficiar com o resultado de um programa. Então, poderemos assim definir o público-alvo com um texto bem técnico. Tudo no plural. Especifica os segmentos da sociedade aos quais o programa se destina e que se beneficiam direta e legitimamente com sua execução.
são os grupos de pessoas, comunidades, instituições ou setores que serão atingidos diretamente pelos resultados do programa. A definição do público-alvo é importante para identificar e focar as ações que devem compor o programa. Exemplo, no programa Acesso à Alimentação. Público-alvo: famílias com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Família com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Então, o público-alvo, ele restringe aqueles que irão se beneficiar do referido programa. Mais um elemento, outro elemento que aparece muito em provas de concurso: indicador. Gente, o que representa os indicadores? Um exemplo aqui para a gente entender melhor. Vamos supor que técnicos do governo se reuniram para discutir a situação da habitação. Estão reunidos. O que é que eles vão fazer? Eles deverão definir, não é? Olha, vamos verificar como é que a situação está hoje. Vamos, disse um técnico. E os outros, bora lá, vamos verificar. Sugestão: tire uma fotografia da situação atual, para a gente imaginar. Os técnicos, então, bateram a foto. E ao revelar essa foto, perceberam que 80%, chutando, hein? 80% da população brasileira que ganha até 10 salários mínimos não tem uma casa própria para morar. Essa foto está indicando a situação. Aí os técnicos, rapaz, essa área habitacional está carente. A população tem necessidades de habitação. Então vamos fazer o seguinte: vamos resolver, não é? Mas para resolver, tem que ter um programa, não é verdade? Programa de que tipo? Finalístico, porque o produto será ofertado para a sociedade. Então, programa finalístico. Aí os técnicos, como vamos chamar esse programa? Aí o outro sugere, vamos chamar de Minha Casa Minha Vida? É um nome bonito. Vai pegar. Minha Casa Minha Vida. Aí o outro técnico, sim, mas quem será o responsável pelo programa? Aí definiram lá um responsável. Outra pergunta, esse programa terá que objetivo? Aí o técnico, o objetivo, reduzir o déficit habitacional. É o resultado que eles querem alcançar. E o outro, mas atrelado a esse objetivo, qual será a nossa meta? Aí o técnico, a meta física será construir 100 mil casas populares. Meta física, quantidade. Aí o outro, mas há também a meta financeira. Vamos gastar não sei quantos milhões na construção dessas casas populares. Meta física e financeira. Um outro técnico ainda. É para todo mundo? Todos terão direito ao financiamento? Aí um técnico, não, todos não. Somente aqueles que ganham até 10 salários mínimos e não têm uma casa própria para morar. Houve uma restrição daqueles que iriam se beneficiar com o resultado do programa. Essa restrição chamamos de público-alvo. E por fim, o indicador. O indicador, gente, representa uma situação a qual estamos vivendo e, ao mesmo tempo, projeta uma nova situação para o futuro com as devidas melhorias. Porque o indicador, ele tem como propósito modificar a situação a qual o objetivo tem como finalidade modificar também. Então, nesse caso, nesse exemplo, o primeiro indicador foi, atualmente, 80% da população brasileira que ganha até 10 salários mínimos não tem uma casa própria para morar. Daqui a 4 anos, quando terminar a execução desse PPA, outros técnicos, ou os mesmos, vão tirar uma outra foto. E ao revelar, querem mostrar que agora somente 30%
da população brasileira que ganha até 10 salários mínimos não tem uma casa própria para morar. Então vejam que o primeiro indicador mostrou a situação atual. O segundo, uma nova situação já modificada depois da execução do programa. É aí que entramos no conceito dos indicadores, com um detalhe maior ainda. Os indicadores aparecem nos programas, mas, olha a pulha, apenas nos programas finalísticos. E a definição desses indicadores que estão nos programas e programas que estão no PPA e na LOA deverá ocorrer nos programas do PPA. Então, a definição dos indicadores ocorrerá apenas nos programas do PPA. Mas, para tudo isso, eu preparei também um texto técnico para a gente abordar e para a gente reforçar tudo que eu falei. Vamos, então, ao texto técnico. Voltem para a tela. Indicador. Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Olha só, gente. Instrumento capaz de medir o desempenho do programa. Deve ser passível de aferição, coerente com o objetivo estabelecido, sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno. O indicador permite, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa. Exemplo, dentro desse objetivo, reduzir o analfabetismo no país. Observem o indicador. Taxa de analfabetismo, que é a relação percentual entre a população não alfabetizada e a população total. Ok a todos? Bem, então, todos os programas deverão compor elementos indispensáveis. Existem aqueles principais, existem aqueles, digamos, secundários, né? O que eu destaquei aqui são os que mais aparecem em provas de concurso. Mas para fechar, como elemento indispensável também, temos o quê? O custo. Olha a tela. Custos. Todo programa, gente, tem que apresentar um custo, né? No caso do programa do PPA, o custo total daquela obra, se for uma obra. No caso do programa da LOA, o custo apenas para um determinado exercício, já que a vigência da LOA ela é anual. Mas todo programa terá que apresentar esse elemento chamado custos. Ok a todos? Então é isso que vocês poderão encontrar em uma prova relacionadas aqui, aos elementos indispensáveis de um programa. Para finalizarmos aqui essa ideia, eu separei para a gente programas na área federal, para a gente ver como é que acontece, não é? Programas da área federal. Vamos ver? Olha só. Programas federais. Exemplos. Bolsa Família, não é? Bolsa Família. Já ouviram falar desse programa? Claro que sim. Bolsa Família. Outro programa, só para a gente reforçar o entendimento. Minha Casa Minha Vida, lançado no dia 25 de março de 2009, pelo presidente Lula. Que mais? Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, PNPE. O PNPE é um conjunto de ações direcionadas para gerar empregos e preparar os jovens para melhor inserção no mercado de trabalho. PNPE, Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego. Outro exemplo para a gente fixar, Farmácia Popular. É um programa do governo federal que tem como objetivo, olha o objetivo, ampliar o acesso da população aos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de doenças com maior ocorrência, está faltando circunflexo, no país. Vejam que o objetivo não falou em quantidade, porque o objetivo não é quantidade, é resultado. Mais um, Programa Brasil Sorridente. O governo federal criou a Política Brasil Sorridente, que reúne uma série de ações em saúde bucal, voltadas para cidadãos
de todas as idades. Mais um exemplo, ProUni, Programa Universidade para Todos. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. E, por fim, como último exemplo que eu trouxe para a gente, Programa Brasil Alfabetizado. O MEC realiza, olha só o responsável, MEC. O MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado, PBA, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Então aqui, gente, eu mostrei, não todos os programas federais, logicamente, mas apenas alguns programas que servem, né, como referência para a explicação que foi dada. Então, falamos de PPA, já de uma forma bem incipiente, já trabalhamos alguns conceitos e agora chegou a hora de colocar o PPA dentro da Constituição Federal. O PPA e a Constituição Federal. Muito importante isso. Vamos à figurinha. O PPA e a Constituição Federal. Gente, o PPA é uma novidade da Constituição Federal. Como assim novidade? Quer dizer que antes da Constituição Federal de 88, não tínhamos PPA? Exatamente. O PPA surgiu com a Constituição Federal de 88. Então, se a banca colocar que a Constituição Federal inovou, criando o plano plurianual, a questão estará certa, estará correta. Mas onde é que encontramos o PPA na Constituição? E como é que a banca monta as suas questões? Olha só. Artigo 165, parágrafo 1º. Primeiro, eu vou ler. Depois, eu vou explicar o parágrafo ponto a ponto. Então, leitura. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Leitura. Agora, para explicar, eu vou fatiar este parágrafo primeiro. E a primeira fatia vai até aqui, ó. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Gente, como é que a questão poderá montar aí, uma questão poderá ser montada explorando essa passagem do artigo 65, parágrafo 1º? A banca poderá perguntar a você, candidato, o seguinte: esse termo regionalizado significa o quê? Sabemos que temos um PPA para a União, um PPA para cada estado e um PPA para cada município. Então, a regionalização do PPA vai depender da esfera. O regionalizado para a União é isso. O regionalizado para os estados, isso aqui. O regionalizado para os municípios, isso aqui. Então, quando cada estado, cada município e a União estiverem elaborando o seu PPA, deverão observar o verdadeiro, o real significado do termo regionalização. Pois, artigo 65, parágrafo 1º, voltem a ele. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. Mas o que significa, Wilson, esse estabelecerá de forma regionalizada? Vamos lá. No caso do PPA ser da União, o significado em regiões que integram vários estados. Então, o PPA da União deverá ser regionalizado em regiões que integram vários estados. Agora, se o PPA for 2 municípios, significado, são 2. Em mesorregiões, conforme definidas pelo IBGE. Ou em regiões administrativas, conforme definidas em lei estadual. Então é assim que a banca poderá cobrar, exatamente isso. A, B, C
e pedir para que o cara repita, né, o candidato repita o significado do regionalizado. Agora, se o PPA for municipal, de um município ou dois municípios, o significado em subdistrito, conforme regulado em lei municipal. Em subdistrito, conforme regulado em lei municipal. Então, gente, a lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, continuando, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Decorem assim, as três letrinhas, né, o início das três palavras. DOM, DOM. DOM só aparece no plano plurianual, sendo D de diretrizes, O de objetivos e M de metas da administração pública. Diretrizes, objetivos e metas. DOM só aparece no plano plurianual. Não tem DOM na LOA, nem tem DOM no PPA, pois DOM só aparece no plano plurianual. Bem, como DOM só aparece no plano plurianual, as bancas certamente vão cobrar o significado de cada uma das letras. E a primeira letrinha, a letra D, que representa as diretrizes. O que são diretrizes? As diretrizes apontam ou traçam as direções, regulam os planos de governo, estabelecem critérios para o planejamento. Gente, as diretrizes representam a bússola do governo. A bússola é aquele caminho que o governo aponta. O governo aponta para o caminho da educação, é uma diretriz. Aponta para o caminho da saúde, para o caminho do crescimento econômico, para o caminho da soberania nacional. Então, as diretrizes representam o nível máximo de abstração governamental. É a bússola do governo. O governo apenas aponta, mas não vamos retirar das diretrizes informações do tipo: como é que o governo vai melhorar a educação? Como é que o governo vai desenvolver mais a sua economia? A diretriz não tem esse objetivo, não tem essa finalidade. Ela vai apenas apontar o caminho. Como o governo vai fazer é uma outra letrinha. Mas o caminho a ser trilhado, o norte a ser dado, será através das diretrizes. Apontam ou traçam os caminhos do governo que deverão ser alcançados. É o nível máximo de abstração governamental. Querem exemplos de diretrizes desse PPA para melhorar ainda mais o entendimento? Voltem para a questão, vamos lá. Diretrizes, né? Como forma de viabilizar a estratégia de desenvolvimento, o PPA 08 a 011 prioriza, letra A, as políticas públicas voltadas para o crescimento e a promoção da distribuição de renda. Vejam que essa diretriz, ela não diz o que será feito, apenas traçou o caminho. Letra B, a elevação da qualidade da educação. Bem, se eu vou elevar a qualidade da educação, construindo escolas, aumentando a quantidade de salas de aula, pagando melhor os professores, não temos aí nessa informação, porque as diretrizes não informam isso, apenas apontam o caminho que o governo tem que seguir. Letra B, a elevação da qualidade da educação. Letra C, o aumento da produtividade e da competitividade. Mais uma diretriz, e a banca poderá cobrar isso na prova. Marque a alternativa que apresenta corretamente uma das diretrizes do PPA 08 a 011. Tem mais? Tem sim. Letra D, a expansão do mercado de consumo de massa. Letra E, a utilização da diversidade dos recursos naturais de forma sustentável. Letra F, a melhoria da infraestrutura, inclusive urbana, em particular nas regiões metropolitanas. Letra G, a redução das desigualdades regionais. Letra H, a segurança e o fortalecimento da democracia e da cidadania. Diretrizes do PPA 08 a 011.
Mas, gente, cuidado também que as bancas já poderão explorar diretrizes do PPA da nossa presidente. Já estão disponíveis na internet. E eu destaco aqui para a gente as seguintes. São 13 as diretrizes da nossa presidente. Primeira, expandir e fortalecer a democracia política, econômica e socialmente. Segunda, crescer mais, com a expansão do emprego e da renda, com equilíbrio macroeconômico, sem vulnerabilidade externa e desigualdades regionais. 3. Dar seguimento a um projeto nacional de desenvolvimento que assegure grande e sustentável transformação produtiva do Brasil. 4. Defender o meio ambiente e garantir um desenvolvimento sustentável. 5. Erradicar a pobreza absoluta e prosseguir reduzindo as desigualdades. Promover a igualdade com garantia de futuro para os setores discriminados na sociedade. 6. O governo de Dilma será de todos os brasileiros e brasileiras e dará atenção especial aos trabalhadores. Mais uma diretriz: garantir educação para igualdade social, a cidadania e o desenvolvimento. 8. Transformar o Brasil em potência científica e tecnológica. 9. Universalizar a saúde e garantir a qualidade do atendimento do SUS. 10. Prover as cidades de habitação, saneamento, transporte e vida digna e segura para os brasileiros. 11. Valorizar a cultura nacional, dialogar com outras culturas, democratizar os bens culturais e favorecer a democratização da comunicação. 12. Garantir a segurança dos cidadãos e combater o crime organizado. E a última diretriz de Dilma: defender a soberania nacional por uma presença ativa e altiva do Brasil no mundo. Então, foram as 13 diretrizes que a nossa nova presidente escolheu. A primeira letrinha, portanto, letra D, de diretrizes. A segunda letrinha, objetivos. Lembrando que os objetivos estão ligados a resultados, pois os objetivos indicam os resultados pretendidos pela administração. Gente, objetivos do PPA 08 a 011 também poderá cair. Promover a inclusão social e a redução das desigualdades. Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda. Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento, com equidade, qualidade e valorização da diversidade. Tem mais? 4. Fortalecer a democracia, com igualdade de gênero, raça e etnia, e a cidadania, com transparência, diálogo social e garantia dos direitos humanos. 5. Implantar uma infraestrutura eficiente e integradora do território nacional. É pura decoreba, estão percebendo, né? 6. Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do território nacional. 7. Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana. 8. Elevar a competitividade sistêmica da economia, com inovação tecnológica. 9. Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos. E, por fim, 10. Promover o acesso com qualidade à seguridade social, sob a perspectiva da universalidade e da equidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização. Então, aqui eu mostrei as diretrizes
do governo de Lula, o que acabou, e de Dilma, o que está começando. A banca pode cobrar. E os objetivos do PPA de Lula, 08 a 011. Ainda não mostrei o de Dilma, porque ainda não foi aprovado. Gente, então muito cuidado quando a banca cobrar o significado de diretrizes, de objetivos e de metas. Diretrizes e objetivos, acabei de mostrar. As metas eu mostrarei. Não agora, mas no próximo encontro. Até lá.